da Câmara Legislativa do Distrito Federal, pedindo ao nobre deputado Chico Vigilante que nos ajude secretariando os trabalhos e dando por iniciado, então, um pequeno expediente. Com mais expediente sobre a mesa, peço ao nobre deputado Chico Vigilante, por favor, faça a leitura do expediente sobre a mesa. Mensagem número 352 do gabinete do governador. Projeto de lei da deputada Nicéia Machado institui no âmbito do Distrito Federal recompensa aos policiais civis e militares pela apreensão de armas de fogo e da outras providências. Indicação da deputada Nicéia sugere ao Poder Executivo a remissão de débitos devidos pelas permissionárias de bancas de jornais. Indicação da deputada Nicéia Machado sugere ao Poder Executivo a revitalização da Lagoa Joaquim Medeiros, localizada em Planaltina. Requerimento da deputada Arlete Sampaio e dos deputados Chico Leite e Paulo Tadeu requer a realização de sessão solene no próximo dia 18 de outubro, às 9 horas, no plenário desta casa, para comemorar o Dia Mundial da Alimentação. E aí, tudo bem? Requerimento da deputada Arlete Sampaio requer o encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal. Indicação do deputado Chico Leite, José Nutrição, presidente da Empresa Brasileira de Correios Telégrafo, a entrega de correspondência no bairro Itapuã. Requerimento do deputado Chico Leite, requer informação do secretário de Estado da Administração em Parques e Unidades de Conservação do Distrito Federal. Terminou, presidente. Damos início ao pequeno expediente. Convido a primeira inscrita, a nova deputada Eliane Pedrosa, se encontra em plenário. O segundo inscrito, o deputado Augusto Carvalho, também não se encontra em plenário. Gostaria de primeiro comunicar que temos quórum suficiente para a discussão, pois está em plenário, além do deputado Chico Vigilante, que está secretário dos Trabalhos, a nova deputada Nicéia Machado, deputado Eurides Brito, deputado Fábio Acerra, deputado Arlete Sampaio. Portanto, há quórum para, com mais a presença de alguns outros parlamentares que se encontram no nosso cafezinho. Deputado Odilon Aires se encontra presente. E deputada Eliane Pedrosa, que também se encontra presente, já passou pelo plenário. Deputado Odilon Aires, também não se encontra presente. Deputado Peniel Pacheco, também líder, não se encontra presente. Deputado Brunelli também não se encontra presente. Não vou encerrar o comunicado de líderes, tendo em vista que temos duas líderes em plenário, a deputada Arlete, do PT, que também se encontra inscrita, e a líder do governo. Nesse momento, então, pelo horário de líderes, vou passar a palavra à deputada Eurides Brito, tendo em vista que foi cedido o horário pela líder do governo, deputada Nicéia Machado. Inicialmente, eu agradeço à líder do governo por ter me cedido o seu horário para este pronunciamento. Senhoras deputadas, senhores deputados, retorno a esta casa depois de uma licença para tratamento de saúde, período em que me submeti a uma cirurgia, hérnia de hiato, e posteriormente ao tratamento de uma trombose surgida alguns dias após a intervenção cirúrgica. Agradeço em primeiro lugar a Deus pela minha recuperação e registro meus agradecimentos aos colegas desta casa que me telefonaram desejando-me pronto restabelecimento. Posso afirmar que estava saudosa do convívio de todos os que fazem esta casa funcionar. Agora que estou pronta para continuar na luta em defesa de causas que provoquem o bem-estar de nossa população,
compromisso assumido com o Distrito Federal, desde que ingressei na vida pública. Esta e só esta, senhoras deputadas e senhores deputados, foi a razão de minha ausência desta Câmara no mês de setembro. No período de licença, não deixei, todavia, de tomar conhecimento do que aqui aconteceu. E nisto incluo os discursos proferidos contra mim por parlamentar, que há muito insiste na tese de minha participação em seu drama pessoal. Confesso que o que mais me incomodou neste tempo de licença para tratamento de saúde foi não poder estar aqui, onde é meu lugar, para desmontar as acusações que a mim têm sido feitas e nas quais se tenta transformar um vilão em herói. Refiro-me ao senhor Manuel Carneiro, que coordenou minha última campanha. Considero ser do meu dever trazer a esta casa esclarecimentos sobre as acusações de que tenho sido alvo e, ao mesmo tempo, fazer algumas reflexões sobre o assunto com meus ilustres pares. Começarei por estas últimas. 1. Por que o denunciante mente para o Ministério Público ao dar o seu endereço residencial? Ao depor, ele apresentou o endereço de sua mãe na SQS 210 como sendo o seu, quando ele mora há vários anos no condomínio Vivendas Colorado, em Sobradinho. Seria porque ele acaba de substituir a bonita casa pré-fabricada por uma melhor, mais bonita ainda, de alvenaria com 2 andares? Seria porque, segundo informações, pagou todas as despesas da construção com dinheiro em espécie? Teria esse dinheiro sido declarado em seu imposto de renda? É um interessante campo para averiguações. Ressalte-se que, durante a construção da nova casa, ele ficou morando em sua academia de ginástica construída no fundo de seu quintal. 2. O senhor Manuel afirma que se desentendeu comigo porque não quis assinar minha prestação de contas. Pergunta-se, então, por que ele não rompeu e denunciou o fato naquela ocasião, vindo somente a fazê-lo quase 2 anos depois. Ao contrário, ele teve o meu apoio para exercer o cargo de subsecretário de suporte educacional e comigo manteve excelente relacionamento até maio deste ano. 3. Porque, sendo um servidor público, não denunciou as supostas fraudes em processos licitatórios, de que diz ter tomado conhecimento, só vindo a fazê-lo agora, quando me recusei a defender sua indicação para ser secretário de Estado de Educação? 4. Segundo tenho conhecimento, o senhor Manuel, nos últimos anos, praticamente não movimentou suas contas bancárias, pagando suas despesas com dinheiro em espécie. Pergunta-se, o acusador se dispõe a abrir espontaneamente seu sigilo bancário para investigação? De minha parte, eu e meu marido nos dispomos a fazê-lo. Nossos sigilos bancários podem ser solicitados, ser abertos a qualquer momento, com nossa total autorização. Todos sabemos que é crime o cidadão não denunciar irregularidades de que venha tomar conhecimento no serviço público. 5. Sabe-se também que o denunciante trocava de carro pelo modelo do ano frequentemente. Será que isso está em suas declarações de renda? Por que não disponibilizar tais declarações, desde quando ele assumiu cargos públicos até esta data, acrescentando também as de parentes, como sua mãe e irmã? Eu e meu marido franqueamos cópia de nosso imposto de renda para qualquer investigação. Por que o senhor Manuel mantém sigilo sobre terrenos e propriedades por ele adquiridos?
7. Por que nas vésperas de ir com o deputado Augusto Carvalho ao Ministério Público, o senhor Manuel enviou ao meu gabinete emissário com proposta de cessar toda e qualquer denúncia, desde que lhe fossem devolvidas atribuições da subsecretaria que exercia? A propósito, já abordei o assunto em nota que publiquei no Correio Brasiliense. Em outras palavras, se eu cedesse, o imoral passaria a ser moral. O ilegal ganharia legalidade. A suposta corrupção desapareceria como em um passe de mágica. Enfim, ficaria o dito pelo não dito. Mais uma vez, recusei veementemente. Há amigos comuns que lhe perguntaram o que ele tinha de concreto contra mim, e ele respondeu: eu lanço e caberá a ela se defender. Mancho a imagem dela, prejudicando-a politicamente e profissionalmente. E afirmou, na ocasião, estar articulado com revistas nacionais para publicar o que ele classificou de escândalo. A minha imagem, prezados colegas, ele pode até tentar manchar, mas o meu caráter, não. A imagem se reconstrói quando o caráter permanece inabalável. 8. Por que o senhor Manuel não libera de vez todas as provas que diz ainda ter contra mim, tais como fitas e outros documentos, os quais, segundo o seu interlocutor, viriam à tona se eu não aceitasse a proposta? Será que faz parte do Código dos Vigaristas os achaques à prestação? Pois saibam, o senhor Manuel e seus comparsas, aliás, um grupo reduzidíssimo, que jamais cederei a ameaças e golpes espúrios. Vasculhem a minha vida o quanto quiserem, mas não encontrarão nada desabonador nos meus 40 anos de vida dedicados ao país e, ultimamente, ao Distrito Federal. Senhoras deputadas, senhores deputados, desejo enfatizar que defendo, senhor presidente, que todas as denúncias contra mim sejam investigadas, não engavetadas, com todo rigor, e que, ao mesmo tempo, se investigue a vida dos denunciantes. São 3 as linhas de acusação surgidas da mente fértil e doentia do senhor Manuel Carneiro de Mendonça Neto, traço de caráter somente agora por mim descoberto. Primeira linha, a falsidade de minha prestação de contas. Falsa é a montagem apresentada pelo dito senhor, que já a fez pensando em ser possuidor de um trunfo para alcançar o seu desiderato, ou seja, conseguir a sua nomeação para secretário de Educação do DF. Quero frisar que nunca solicitei a ele que assinasse minhas prestações de contas. Aliás, a legislação diz que o candidato é o único responsável por sua prestação de contas. Na espúria prestação de contas por ele montada, encontra-se de tudo. Há notas fiscais originais que tanto impressionaram alguns assodados críticos, sem se aperceberem que nenhuma delas está escrito que se tratava de aquisição para o Comitê Eleitoral de Eurides Brito. A serem verdadeiras, chegaríamos a conclusões interessantes, como, por exemplo, a de compras em supermercados sem detalhamento de itens, notas de envio de flores, notas de restaurantes e lanchonetes, sem qualquer especificação, etc. B. Recibos a granel, preenchidos sempre com a mesma letra. Segundo informações de subcoordenadores de campanha e lideranças comunitárias, na maioria das vezes, tais recibos eram apresentados para serem preenchidos posteriormente e eram apresentados em branco sob a alegação de que seriam para fazer o acerto de contas para enviar ao Tribunal Eleitoral. Ou então, outro caso comum, quando o subcoordenador assinava recibos
para validar despesas que o próprio senhor Manuel Carneiro fazia nas localidades, efetuando ele mesmo o pagamento em espécie. Recentemente, por exemplo, tomei conhecimento de quando me retirava do local de reunião ou comício, ele convidava pessoas, de preferência com predominância feminina, para esticarem programas noturnos, quando então ele pagava as despesas com seu próprio dinheiro e posteriormente pedia assinatura de recibos em branco para montar a falsa prestação de contas. Um subcoordenador que no início da campanha recusou-se a assinar recibo em branco, foi severamente ameaçado por ele de não ter emprego se ganhássemos as eleições. E é triste e lamentável saber agora que as ameaças eram feitas em meu nome. Acusaram-me do uso da máquina pública, mas são incapazes de apontar alguém que trabalhasse na campanha utilizando o seu horário de serviço. Os que estavam em tempo integral pedindo votos, se servidores públicos, eram meus amigos e estavam em gozo de férias ou de licença-prêmio sem exceção. E ressalte-se, sem remuneração de campanha. Outros que estavam no exercício de função pública, mas que espontaneamente aderiram à campanha, pediram votos em seu círculo de amizades, nos finais de semana, tal como acontece em qualquer campanha e em qualquer governo com qualquer candidato. Desafio a quem quer que seja provar o contrário. Assim tem sido desde a minha primeira candidatura em 86. E sem dúvida alguma, para a tristeza de muitos, será na de 2006. A marca de minha campanha foi sempre o apaixonado envolvimento de meus numerosos amigos e amigas, especialmente do setor educacional. O fato mais grotesco no rol de acusações é aquele que se refere à tentativa de envolver o professor Jefferson, gerente da Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante, cujo nome foi citado em entrevista concedida à mídia sob o patrocínio de nossa ouvidoria. Segundo o acusador, foi passado um fax da Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante contendo um recibo para pagar 65 bocas de urna. Tenho aqui em meu poder o recibo original assinado por Daniela Fernandes Nunes, daquela Regional de Ensino. Ela cobrava de Manuel Carneiro, seguindo orientação dele próprio, ressarcimento de despesas para cafés da manhã que havia patrocinado nos fins de semana para grupos da comunidade. Conforme a orientação recebida, assinou o recibo entregando-o ao subcoordenador, o qual deveria receber o dinheiro do professor Manuel. Mas o dinheiro nunca lhe foi repassado. Um dia, ao cobrar do professor Manuel, ele pediu que ela passasse cópia do recibo pelo fax. Em sua ingenuidade e na ânsia de receber o seu dinheiro de volta, passou cópia do recibo pelo fax da regional. Daí aparecer o nome do professor Jefferson na parte superior da folha do fax. Continua até hoje sem receber o dinheiro. Mas Manuel, na sua falsa prestação de contas, manda alguém escrever com letra que nada tem a ver com a de quem assina o recibo, a expressão para pagamento de 65 bocas de urna. Flagrante a adulteração. Dizer que coloquei nas urnas, no dia da eleição, 3.064 bocas de urna, é delírio ao extremo. Tive sim, como por certo todos os que estão aqui também tiveram, amigos que caminharam ou rodaram em seus carros nas suas cidades, com cartazes, adesivos ou bandeiras, que lembrasse o meu nome e número. Imagino que nem os candidatos à presidência da República, nem ao governo do Distrito Federal ou ao Senado se aproximaram do fantasioso número de pessoas que estariam, segundo Manuel, trabalhando para mim no dia da eleição. Tenho sim, e disto me orgulho. Repito,
um grande número de amigos sempre dispostos a me ajudar a cada eleição. Isso causa ciúme aos fracos e aos que não têm uma folha de serviços prestados à comunidade do Distrito Federal. Escrever BU, boca de urna, em recibos preenchidos de forma enganosa e fraudulenta é muito fácil. O falso livro caixa apresentado, por exemplo, é todo preenchido por uma só pessoa, parecendo um exaustivo dever de casa. De quem é a letra? Segundo fui informada, é da genitora do senhor Manuel Carneiro. Do meu conhecimento, aquela senhora não teve nenhum papel na minha campanha política. C. Incluiu como sendo meus gastos de campanha, recursos levantados por equipes locais sem consulta prévia a mim e, portanto, sem minha aprovação para inflar os gastos de sua premeditada prestação de contas. Sobre a campanha, há muito mais o que dizer e já está sendo dito em inquéritos em andamento na Polícia Civil por mim provocados. Aliás, se nossa ouvidoria tivesse 2 ouvidos, sendo um deles para abrigar o democrático contraditório, as farsas já teriam sido desfeitas aqui, no âmbito desta casa. Se eu tivesse 900 mil reais para gastar em uma campanha eleitoral e com a folha de serviços prestados ao Distrito Federal, como tenho, modéstia à parte, eu teria sido candidata a senadora ou, no mínimo, a deputada federal. 2. Outra linha de acusação é a de que existiria um festival de fraudes nos processos licitatórios da Secretaria de Educação e que eu seria mentora e beneficiária desse hediondo crime. Em meus 40 anos de vida pública, este foi o mais covarde e sórdido ataque que sofri. Ao que estive informada, surgem agora evidências de que o professor Manuel Carneiro teria participado da adulteração em documentos de licitação. Daí porque talvez se justifique ele não precisar de seu salário para adquirir carro do ano, motocicleta, construir casa, adquirir terrenos e imóveis, viajar com certa frequência, enfim, manter um estilo de vida absolutamente incompatível com seu salário. Por certo, ele deve ter contado com a cumplicidade de outras pessoas, quiçá até de servidores públicos, os quais ele levou para depor no Ministério Público, dando respaldo às falsas denúncias. Como nunca houve, nem direta nem indiretamente, qualquer interferência minha, como secretária de Educação ou como deputada, na comissão de licitação, como jamais, nem mesmo no exercício do cargo de secretária, indiquei qualquer nome para integrar a referida comissão, não foi tarefa difícil desmontar a farsa. E como diz o provérbio popular, o feitiço voltou-se contra o feiticeiro. E um dos inquéritos da Polícia Civil brevemente revelará isto. O interessante é que Manuel Carneiro de Mendonça, que pousou de honesto, parece ter convencido nossa ouvidoria com suas torpes acusações e, ao que consta, não tem comparecido para prestar depoimentos sob o amparo de atestado médico. Qual o laudo? Forte depressão. E eu estou aqui, de consciência tranquila, exigindo que tudo seja apurado. Devo confessar, entretanto, que continuo atônita a me perguntar a que ponto pode chegar uma pessoa no intuito de concretizar sua ambição. Esclareço, senhoras deputadas e senhores deputados, quando secretária de Educação, tinha como missão traçar os rumos e a política de educação do Distrito Federal com o objetivo de aperfeiçoá-la cada vez mais, ao ponto de hoje o DF ser considerada a unidade federativa de melhor educação pública.
Esta missão consumia o tempo integral da secretária de Educação. Os atos administrativos, principalmente aqueles vinculados a contratos, aquisições, licitações, competiam ao corpo técnico administrativo da Secretaria de Educação. Posso afirmar que nenhuma ingerência de minha parte ocorreu ou fora levada com a minha autorização a esses órgãos técnicos competentes, em especial a comissão de licitação. Como secretária, sequer nunca desci a tal sala. Nunca tive interferência, seja para indicar seus membros, seja para pleitear interesses privados sobre suas decisões. Se não fazia, quando do exercício do cargo de secretária, é inimaginável fazê-lo na qualidade de parlamentar. Reafirmo que minha vida pública e política sempre se pautou em expressa obediência aos princípios da moralidade e da legalidade, como todo administrador público deve se pautar. Finalmente, a terceira linha de acusação é de que eu teria tramado, junto com o desembargador Carlos Fernando Matias de Souza, a prisão do deputado José Edmar. Participei, sim, no episódio da prisão do deputado. De que forma? Andando com o deputado Paulo Tadeu, que respondia pela presidência da casa, em órgãos públicos, intercedendo junto a autoridades responsáveis pelo caso, tentando obter o relaxamento de sua prisão. Assim é que juntos estivemos na Procuradoria da República, na Polícia Federal e no Tribunal Regional da Primeira Região, sem obtermos êxito. Mas fizemos o que estava ao nosso alcance. O deputado Paulo Tadeu, integrante desta casa, pode confirmar o que afirmo. E eu ao lado dele, por ser então, à época, a líder do governo. Posteriormente, coube-me presidir a Comissão de Constituição e Justiça na qualidade de sua vice-presidente. E, curiosamente, foi a única vez que presidi a citada comissão, por ausência de seu presidente. Contrariando a opinião de membros da mesma, e aqui estão o deputado Chico Leite, o deputado Chico Vigilante, concedi a palavra ao advogado do deputado, doutor Nabor Bulhões. Na ocasião, indiquei para relatar o processo o deputado Vigberto Tartucci, o qual apresentou parecer favorável à soltura do hoje nosso algoz. Este foi, ou talvez tenha sido, o mal que causei ao deputado José Edmar. Quanto à carta que o deputado exibe, de autoria do senhor Manuel Carneiro, este terá que provar na justiça o que diz, obviamente, assim que passar a sua forte depressão. Dizer que a prisão do deputado teria sido consequência de pedido meu ao desembargador federal Carlos Matias, assim como a versão de como os fatos ocorreram, relatada na carta, seria risível se não afetasse a honra e a dignidade de pessoas próbas e honestas. O conteúdo não resiste à menor análise e ao senso crítico de qualquer cidadão que a leia com imparcialidade. Entretanto, é do meu conhecimento que Sua Excelência, o desembargador, já adotou providências jurídicas cabíveis e pertinentes à espécie. O tema está afeto à justiça, que deverá esclarecer a falsa denúncia e punir seus responsáveis. Diz o deputado, acobertado por uma carta de redação atribuída a Manuel Carneiro, que eu teria tramado com o desembargador a decretação de sua prisão. É de conhecimento primário que nenhum ministro, desembargador ou juiz decreta prisão de ofício, porque ao Poder Judiciário não lhe são atribuídas funções investigativas e denunciantes, que no caso concreto do deputado José Edmar, foram efetivadas pela Polícia Federal, este por intermédio do Procurador Regional Federal. Assim,
e pelo Ministério Público, este por intermédio do Procurador Regional Federal. Assim, qualquer pessoa que desejasse se envolver em prisão do deputado só poderia tramá-la com a conivência da Polícia Federal e do Ministério Público. Quero, pois, aqui desta tribuna, lançar o desafio que se convoque o chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, que formulou a denúncia, e os delegados e agentes da Polícia Federal que o investigaram, para que digam aqui se sequer eu tive conhecimento de que o deputado estava sendo investigado. Quanto ao desembargador Carlos Matias, reafirmo deste plenário os estreitos laços de amizade que unem as nossas famílias ao longo de décadas. Porém, a notícia de que viajamos juntos para o exterior em dezembro do ano passado não procede. Não tivemos ainda, meu marido e eu, o privilégio de viajar com o desembargador Carlos Fernando Matias, uma das pessoas mais cultas que conheço. Quem sabe um dia teremos tal privilégio. Senhoras deputadas, senhores deputados, apesar de todas essas acusações, declaro que não guardo rancor do deputado José Edmar. Ao contrário, tenho pena dele e debito suas atitudes a problemas emocionais que devem ser resolvidos no campo da medicina. Cabe-me orar por ele. Quanto a Manuel Carneiro de Mendonça, convivo com o sentimento de perplexidade, desapontamento e desilusão. Sentimentos que mais se aprofundam à medida que novas inverdades chegam ao meu conhecimento e que também vejo os achaques continuarem, envolvendo outras pessoas com ameaças de inclusão ou não na lista de corruptos, dependendo da aceitação ou não de propostas indecorosas. Não pensem, as senhoras e senhores, que tenho aceitado de pronto as denúncias que têm sido trazidas a mim envolvendo Manuel Carneiro. Ao contrário, a todas eu ouço e tenho procurado averiguar para separar o falso do verdadeiro. Por exemplo, recebi uma denúncia de que o senhor Manuel Carneiro havia constituído uma OSCIP e que pretendia habilitá-la para oferecer serviços ao governo. No tempo em que ainda o tinha como pessoa de minha confiança, chamei-o ao meu gabinete parlamentar e lhe indaguei sobre o tema, querendo mesmo saber se a tal OSCIP existia, mesmo que sob a direção de outrem. A sua negativa a ambas as perguntas convenceu-me. Não foi fácil aceitar que existe este outro Manuel Carneiro, depois de tantos anos de convivência. Diferentemente do que aqui foi dito pelo deputado José Edmar, pais acusam filhos, sim, quando isso é necessário. É o cotidiano da vida. O importante é saber o porquê de cada coisa e, acima de tudo, o compromisso com a verdade. Em conclusão, senhor presidente, venho reafirmar o meu inabalável propósito de que todos os fatos sejam esclarecidos. Quero que investiguem a minha vida pública, mas que o façam também em relação aos meus detratores. Tudo com respeito à lei e principalmente às garantias constitucionais. Sobretudo as garantias individuais asseguradas a todo e a qualquer cidadão. Obrigada, senhor presidente, obrigada, senhora líder, pela concessão deste horário de liderança. Muito obrigada. Agradecemos. E pergunto agora às líderes que se encontram em plenário, que é a deputada Arlete Sampaio, se gostaria de fazer uso da palavra, a deputada Eliane Pedrosa. Deputada Eliane Pedrosa, gostaria de fazer uso também. Só um minutinho, deputada Arlete. Deputada Eliane Pedrosa, então, com a palavra. Tá bem. Senhor presidente, prezados colegas, pessoal da galeria, jornalistas, o dia de hoje eu acho que foi um dia de uma manhã muito produtiva. Nós tivemos dois eventos dos quais participamos, eu acho que da maior importância para o Distrito Federal,
e muito importante para essa Câmara Legislativa. O primeiro deles diz respeito à assinatura de um convênio entre a Câmara Legislativa e o Ministério Público do Distrito Federal, Polícia Civil, diversos órgãos, no sentido de manter um monitoramento da qualidade dos combustíveis vendidos nos postos de gasolina. Isso é muito importante na medida em que essa CPI, uma CPI desta casa, teve uma atuação importante e que vê agora o seu trabalho estendido, um trabalho continuado, e que pode realmente mostrar à população que esta Câmara, ela quer deixar uma marca, não uma marca de notícias negativas na mídia, mas a marca de que realmente ela está atenta aos problemas da comunidade e que ela acompanha não só pontualmente, mas ela vai acompanhar através dos tempos. A única observação que eu gostaria de fazer, senhor presidente, é que os deputados desta casa não foram informados da assinatura deste convênio. E isso é muito ruim, porque eu acho que todos gostariam de ter participado. Nem sequer aqueles deputados que eram membros da Comissão Parlamentar de Inquérito com relação aos combustíveis, deputado Pedro Passos, como Vossa Excelência, foram comunicados de que haveria assinatura desse convênio. Na parte da manhã, quando eu escutei pela imprensa que haveria esse convênio, tentei saber aqui na casa, e me informaram que não tinha convênio algum, que seria apenas um seminário. E mandando aprofundar um pouco mais a questão, descobri que desde o dia 22 de setembro, a minuta do convênio já estava na nossa Procuradoria Jurídica. Então, eu lamento que essa casa não dê publicidade das suas ações para todos os deputados. O princípio da isonomia deve ser atendido. Mais do que isso, quando um deputado quer saber o que está passando nessa casa, recebe informações que colocam obstáculos para saber realmente aquilo que está sabendo. É lamentável que isso ocorra. Eu fico muito triste com isso. Muito triste porque eu pensava que essa casa tinha um nível de transparência muito grande. E vejo que, pelo menos aos parlamentares, esse nível de transparência é negado. O segundo fato é que eu gostaria aqui de parabenizar de público o presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, o deputado Odilon Aires, porque ele tirou a discussão do orçamento de dentro dos gabinetes, de dentro das comissões, e está levando para as cidades satélites, para as regiões administrativas. Nós tivemos oportunidade hoje de abrir as discussões sobre o orçamento do Distrito Federal na Ceilândia e que a receptividade foi muito grande. Parabéns, deputado Odilon Aires, pela essa iniciativa de Vossa Senhoria, que sai da zona de conforto, sai daqui da COF e está disposto a fazer uma peregrinação por todas as cidades satélites, discutindo o orçamento e fazendo com que as pessoas cada vez mais participem da vida da cidade. Então, eu gostaria de destacar esse que foi um evento pela parte da manhã altamente positivo, em que a Câmara começa a resgatar a sua credibilidade na medida que está nas ruas dialogando e levando os assuntos que são votados nessa casa a uma ampla discussão. Eu gostaria de deixar registrado esses dois fatos. Dois fatos positivos em dois eventos e com um evento tendo um fato negativo de ter negado aos deputados desta casa uma participação efetiva e negada a esta deputada o direito de saber o que estava acontecendo. Obrigada. Próxima líder, deputada Arlete Sampaio. Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, efetivamente, quase sempre,
nós temos sido surpreendidos com situações absolutamente estranhas surgidas nessa casa. Não é à toa, portanto, a imagem negativa que a Câmara Legislativa do Distrito Federal goza na opinião pública do Distrito Federal. Porque essa casa tem tido uma competência extrema de gerar escândalos, um atrás do outro. Isso é muito lamentável, porque eu, como tantos outros deputados aqui presentes, nós defendemos a existência de uma representação democrática para o povo de Brasília, que significa a Câmara Legislativa. Nós queremos que essa casa cumpra o seu papel de fato, representar os interesses dos cidadãos, que se transforme num fórum de debate dos problemas da cidade. Agora, nós temos que estar o tempo inteiro na cidade, tendo que responder por situações que são criadas por outros. Não há um lugar do Distrito Federal que a gente não ande, se não nos pergunte o que é que vocês vão fazer com este caso, o que é que vocês vão fazer com aquele outro caso. E, infelizmente, nós estamos instados a conviver nesta situação criada por outros deputados. Eu digo sempre que o povo de Brasília conquistou uma Câmara Legislativa, mas que a Câmara ainda não conquistou o povo de Brasília. E não o fez em função da sua composição política, que é preciso ser renovada, que é preciso ser modificada e, sobretudo, que é preciso cada um dos parlamentares assumir a responsabilidade do que significa um mandato popular. Nós estamos aqui para representar os interesses do povo e não interesses particulares ou pessoais. E, nesse sentido, eu quero dizer, quanto à transparência daqui que falou a deputada Helena Pedrosa, que ontem eu me surpreendi quando foram lidas as representações e eu descobri, naquele momento e não antes, que havia uma representação contra a minha pessoa nesta casa. Uma representação feita pelo senhor secretário da Saúde, doutor Arnaldo Bernardino. E sabe por que a representação, que me deu o trabalho de ler rapidamente? Porque eu recebi no meu gabinete uma denúncia. A denúncia de que o senhor Arnaldo Bernardino estava se locupletando como secretário de saúde e que havia adquirido ações de uma instituição mantenedora de hospitais chamada CEMEP, que já é proprietária de um hospital em Planaltina, que comprou um hospital no Cruzeiro, que comprou um hospital em Samambaia chamado Santa Juliana. E para que esse hospital Santa Juliana estão sendo carreados os pacientes que demandam UTIs e que não têm vagas na rede pública. Portanto, são recursos do SUS que estão sendo mandados para lá. Como deputada, eu tenho uma obrigação de não deixar uma denúncia esquentar na minha gaveta. Como deputada, eu tenho a obrigação de pedir ao Ministério Público que investigue isso. Em nenhum momento eu vim aqui nessa tribuna ou passei informações para a imprensa falando dessa situação sem que antes ela seja investigada. E acho que é obrigação de todo parlamentar fazer isso. Se chegar em algum gabinete uma denúncia contra a minha pessoa, mandem para o Ministério Público me investigar. E assim eu farei contra a denúncia de qualquer ente público do Distrito Federal, incluindo o governo, a vice-governadora, os senhores secretários, os senhores parlamentares. Denúncias com fundamento deverão sempre ser investigadas. Então, esse é o sentido da representação que o secretário fez contra mim. Quero, por último, também dizer ao deputado Odilon Aires que eu acho extremamente louvável a sua atitude como presidente da COF de realizar audiências públicas para discutir o orçamento nas regiões administrativas. Até encaminhei um pedido à Vossa Excelência para que seja previamente divulgadas as datas dessas audiências para que nós possamos comparecer, já que, por mais de uma vez, a nossa bancada apresentou emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, como também para o Plano Plurianual, no sentido da participação popular na realização do orçamento do Distrito Federal. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e pedir que nos seja encaminhada a agenda das reuniões para, inclusive, nos fazermos presentes nessas audiências públicas. Muito obrigada. Portanto, comunicado de líderes, abrimos o comunicado de parlamentares.
Pergunto se o deputado Euridice Brito gostaria de fazer uso da palavra. Já falou, abriu mão. Deputado Eliane Pedrosa, não se encontra em plenário. Deputado Everise Long. Deputado Everise Long, então, Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa aqui presente, demais assessores da casa. Como ex-secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, eu fiquei extremamente feliz hoje, quando abri o jornal, e vi que uma preocupação nossa, um trabalho nosso, que vinha sendo desenvolvido já há alguns anos na área de habitação, vem tendo agora um empenho bastante grande, bastante forte, gerando inclusive já reuniões com prazos determinados em relação a nós suprirmos mais a questão da demanda habitacional do Distrito Federal. Nós sabemos hoje que uma das grandes preocupações e dificuldades que nós temos é justamente de termos áreas disponíveis para que nós possamos alimentar mais os programas habitacionais existentes e assim atender a grande demanda que temos por habitação no Distrito Federal ainda, apesar de todos os projetos com sucesso implementados pelo governador Joaquim Roriz ao longo de vários anos. E umas dessas áreas, várias, aliás, dessas áreas, hoje, que nós temos no Distrito Federal, muitas vezes áreas ociosas, áreas que foram, ao longo dos anos, sendo ocupadas até de formas irregulares, são áreas que não eram de propriedade ou não eram áreas que estavam, né, fazendo patrimônio do Distrito Federal. Muitas delas, inclusive, eram áreas da União. E hoje, já chega bastante perto, e hoje está aqui no jornal, que o governo federal, em parceria com o nosso governo do Distrito Federal, inicia já o repasse, não apenas daquelas áreas que necessitam de regularização, que já tem alguma ocupação, como o caso do Vicente Pires, como o caso de parte do Itapuã, ou de alguns loteamentos regulares, mas também áreas que hoje estão vazias, ociosas, sem uma destinação correta e que, portanto, até sujeitas, né, a um desvio na sua ocupação. E essas áreas hoje passam a integrar também esse convênio que será assinado e serão destinadas à habitação, ao programa habitacional. Então, essa foi uma das satisfações que tive. A segunda foi de ver a liberação do crédito solidário para várias entidades, inclusive várias delas incluídas já dentro dos programas habitacionais que vêm em curso no Distrito Federal, e dizer que, mais uma vez, o Distrito Federal serve como exemplo, com o seu programa de associações solidárias. Eu vejo, sim, hoje, que esse programa foi extremamente acertado, reconhecido, inclusive, agora pela própria União, pelo próprio Ministério das Cidades, como sendo um projeto que deve ter, né, toda uma implementação mais forte. Então, eu vejo isso com muita satisfação, né, deputado Chico Vigilante? Vamos poder agora fazer com que 2.300 famílias, né, mais dos 2.300, além das 27 mil já atendidas nos últimos 4 anos, e mais algumas desde 88, quase 130 mil, possam ter a sua casa própria. Agora, coloco também aqui aos deputados uma preocupação, que eu acho que também cabe a nós acompanharmos. E a preocupação é a seguinte, é colocado também no jornal, e obviamente nós temos que depois conhecer com mais detalhes, de que essas entidades que receberam o crédito solidário, elas teriam 60 dias, até externado por uma das lideranças, que eles só poderiam utilizar depois de ter escritura da área. E aí que me preocupou um pouco, porque como é que nós, em 60 dias, nós conhecemos, né, deputada Arlete, o governo, a máquina, a burocracia que se tem em governo, como que em 60 dias nós conseguiríamos fechar o convênio, repassar essas áreas ao Distrito Federal, projetá-las, fazer o licenciamento ambiental e disponibilizá-las a essas entidades. Então, eu acho que valia, sim,
nós talvez procurarmos, né, a área federal nesse sentido, solicitar que se tenha um prazo diferenciado, que se possa ter alguma coisa que possa, de fato, atender a essa população, né? Porque, senão, o que nós vamos ter? As cartas de crédito, a comunidade ficar extremamente esperançosa e, de repente, ela não conseguir, né, ter atendido as suas pretensões. Pois não, deputada Arlete? Eu quero, senhora deputada Ivelise, dizer que a senhora, em bom tempo, lembrou dessa discussão e acho que é bastante pertinente nós procurarmos o Ministério das Cidades para negociar uma mudança desse critério, porque realmente é impensável essas cidadias termos a escritura. Quero também dizer que nós estamos organizando aqui na casa uma audiência pública com a Secretaria do Patrimônio da União para discutir mais globalmente as áreas da União para o Distrito Federal. Está sendo agendada, nossa bancada já está arrumando um dia aqui, já acertamos com a secretária do Patrimônio da União e vamos fazer essa audiência convidando todos os interessados do Lago Oeste, das áreas da União, para fazermos esse debate. Me coloco, inclusive, à disposição, nosso gabinete à disposição, para que a gente possa colaborar nesse sentido. E dizer que, de fato, para nós é importante a questão da regularização do Lago Oeste e tudo, mas também dessas novas áreas. Senhor presidente, muito obrigado, passei bastante dos meus 5 minutos. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência. Convido para fazer uso da palavra, nobre deputado Chico Floresta. Bem, senhor presidente, quase que eu transformo essa minha intervenção hoje numa parte a deputada Ivelise Long. Porque o que está me chamando a atenção e está causando espécie é a liberação da Superquadra Brasília, do lado do Guará. Porque, ao que me consta, não havia qualquer previsão de constituição de uma quadra naquela região. E, no entanto, aquele procedimento foi ocorrendo. Eu fiquei surpreso quando vi, no domingo passado, nas páginas do Correio Brasiliense, uma página inteira, o lançamento daquela quadra. Eu já oficiei à TerraCap e também ao Ministério Público para que nós pudéssemos acompanhar. Eu não sei como é que foi o processo de formação daqueles lotes. Porque, primeiro, se foi formado depois, nesse período de 2002, ele feriu uma regulamentação da nossa casa, né, que depois da nossa emenda 41, não se poderia promover mudança de destinação de área. E aquilo, para mim, caracteriza uma alteração clara, né, de mudança de destinação de área. Então, como a deputada Ivelise se referiu a várias dessas questões, eu quero aqui reafirmar, né, que eu e a deputada Arlete Sampaio vamos fazer uma audiência pública com a secretária Alexandra Hesque, do Patrimônio da União, exatamente para ver essas interfaces e como que se pode assegurar ao Distrito Federal um procedimento correto do ponto de vista da terra pública. Eu queria ouvir da deputada Ivelise Long exatamente como é que foram os procedimentos de criação daquela Superquadra Brasília. Até dentro do meu tempo, para que eu possa falar. Senhor presidente, o senhor me permite? Bem, as Superquadras Planalto, elas, na verdade, foram criadas já há alguns anos. Se eu não me engano, para os idos de 89, 90, eu não sei, eu vejo a data com correção. Foi logo que o Lúcio Costa fez uma proposta do adensamento ao longo dos eixos que ligavam o plano piloto às cidades satélites. Então, nós, na ocasião, fizemos o estudo de 5 áreas ao longo da IPTG. Era essa área do Guará, nós tínhamos mais uma outra área no Jockey Club, uma outra área mais próxima a Águas Claras, outra onde perto do Vicente Pires. Eram várias áreas que nós buscamos, então, viabilizar. Aqui, na ocasião, foi possível viabilizar por questões principalmente fundiárias, porque já existia o terreno, foi essa das Superquadras Planalto, onde nós permitimos, naquela ocasião, uma norma de edificação e gabarito que permitia a utilização, não só com superquadras, mas também permite uma área de comércio mais na beirada. Então, é uma norma já antiga, eu posso, inclusive, pedir a cópia, passar ao nobre deputado, né, todas essas normas. Ela não foi feita posteriormente. Inclusive, até nós estamos buscando estudar e apresentamos até um projeto de lei nesse sentido, que já está em curso aqui na casa, no sentido de que outras áreas como aquela, nos planos diretores, possam ser previstas e propostas, porque a gente percebe que há hoje uma solicitação muito grande por parte da sociedade
principalmente por questões de segurança, por empreendimentos daquela natureza. Então, a área ela foi, na ocasião, passou por toda a tramitação normal para se elaborar uma NGB, e essa NGB passou em conselho e bem antes da emenda 40. Mas, deputado Infeliz Longo, eu queria levantar um questionamento, e já levantei no Ministério Público, porque, a posteriori dessa avaliação, nós tivemos o PDOT. E não há previsão no PDOT para aquela quadra. Não há qualquer previsão. Não houve. Aqui na Câmara eu acompanhei bem esse debate, a senhora também acompanhou. Jamais essa quadra foi levantada. É um lote, deputado. Não, pois é. É um lote com normas. Não. Ele não gostaria do PDOT. Não, veja bem. O debate acerca das quadras, em termos do Plano Brasília Revisitada, do Lúcio Costa, que nós fizemos aqui nessa casa, este debate não veio para a Câmara Legislativa durante a questão do PDOT. Não veio. E poderia vir. Poderia vir. Então, me causa espécie realmente que, através de uma norma interna, se autorize a feitura de lotes, né? A fabricação do lote, vamos dizer assim, para que todos entendam, sem que tenha sido atendida, porque para mim é mudança de destinação de área. Aquilo que não estava previsto, porque a nossa emenda 41 foi muito clara. Aquilo que não estava previsto, né, no PDOT, Ele é anterior ao PDOT, deputado. Não, pois é, exatamente. Ele é anterior ao PDOT, mas não foi confirmado pelo PDOT. E nós fizemos aqui uma emenda que não permitia sequer ao governo, porque o governo apresentou naquele momento uma proposta para que os parlamentares não pudessem legislar em termos de mudança de alteração de área. E nós, os parlamentares aqui também, né, acabamos de fazer uma moratória. Foi a criação de lote que redundou na quadra Brasília, que uma empresa, JC Gontijo, fez um lançamento pomposo, lá no Guará, né, próximo do Guará. A deputada falou que isso estava previsto no Plano Brasília Revisitada, que foi quando o Lúcio Costa apresentou uma série de áreas passíveis de serem incorporadas enquanto lotes. Isso eu concordo perfeitamente com a deputada. Só que nós vivemos uma situação interna na casa, que foi esse o debate da emenda 41, e que nós todos, tanto os parlamentares aqui quanto o governo, nós abdicamos de propor determinadas intervenções que não estivessem consubstanciadas no plano diretor local. Esse foi o debate que nós fizemos aqui. Esse foi o debate. Então, nós queremos que isso seja mantido. E, naquele caso, na minha avaliação, não foi. Não foi, né? Então, nós vamos ter um debate, deputado Chico Leite, deputado Arlete, nós já entramos com alguns procedimentos junto ao Ministério Público para que nós possamos avaliar, né? Porque, no meu entendimento, não se pode, enquanto vigie a emenda 41, não se pode ter criação de novos lotes. Quer dizer, não é apenas dizer que existe a norma. Claro, a norma existe para qualquer situação, mas nós fizemos um acordo na casa, entre os parlamentares e o governo. Então, de repente, é surpreendido com um empreendimento milionário de vários e vários blocos de apartamento que fere o acordo político que nós fizemos nessa casa, né? Claro que se você olhar lá dentro da secretaria, da SEDU, vai constar lá o Plano Brasília Revisitado, com as propostas, sugestões, mas nem todas. Por exemplo, outro debate que precisa ser feito, que é o zum que está correndo, que já foi levantado aqui. A questão do Jockey Club. Deputada Arlete Sampaio. A questão do Jockey Club. Já se especula que vai haver uma transformação de área do Jockey Club para uma quadra. Né? Para uma quadra. É especulação, já estou levantando especulação, porque aqui a gente levanta a especulação, depois vê a realidade comprovada. Deputado, só me permite a parte. Na verdade, eu vou trazer os dados, eu vou até pedir, que de repente até chega ainda na reunião aqui agora. Na verdade, aquele lote, ele é criado anteriormente ao PDOT, é um lote dentro do projeto Águas Claras. Né? Sim, a minha dúvida que eu lhe perguntei precisamente se o lote estava criado. Seus parlamentares, eu vou lhe trazer, então, fica mais fácil. O debate é muito interessante, deputado Infeliz Longo, mas nós temos dentro do prazo, nós temos o prazo regimental, nós vamos fazer isso, nós podemos até, eu acho que convém, logo no grande expediente, onde nós podemos ter a partes, que é um assunto que o deputado Chico traz
muito Vou só concluir, relevante. deputado Gil, Tá, então. eu gostaria que o senhor concluísse, porque senão vai ficar Isso. um bate-boca pessoal e nós O temos meu outros parlamentares questionamento é inscritos. exatamente esse. Porque se era um lote criado, e tem vários lotes já criados, com todo o procedimento anterior à emenda 41, não teria problema. Agora, se, ferindo o acordo que nós fizemos nessa casa, apenas toma a referência do Plano Brasília Revisitado do Lúcio Costa, que sugeria a criação, mas o processo de criação do lote é um processo formal. É um processo formal que tem que ter vários caminhos. Se todos esses caminhos foram seguidos. Essa é a questão que eu quero levantar, porque, de repente, pode surgir agora, lá no Jockey Club, uma grande especulação imobiliária, favorecendo algumas empreiteiras, porque eu acho que esse processo não foi transparente. Presidente, como sugestão, nós vamos pedir para o Executivo para encaminhar todo o procedimento de criação desse lote, com as suas normas, que também são anteriores ao PDOT, porque aí a gente tem condições, em cima de documentos, poder conversar e compreender melhor a questão. Parabéns, deputado Everise Long. O deputado Chico Floresta pede para passar em conjunto o requerimento de Vossa Excelência nesse pedido para o GDF, tá, deputada? Com a palavra, o deputado de Loures. E logo em seguida, o deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, eu quero comunicar, senhor presidente, que o orçamento do ano 2005 tramita nesta casa. Nós temos um cronograma de eventos, mudamos a discussão do orçamento, nós estamos fazendo audiência pública nas cidades satélites. Hoje inauguramos na Ceilândia com muito sucesso, em que a população participou, e eu mandei o convite a todos os deputados, mandei meu gabinete, e a próxima audiência pública será em Sobradinho, e nós vamos promover, deputada Arlete, essa discussão que é muito importante. O orçamento deixa de ser uma peça suplementar de políticas públicas de governo, passa a ser uma peça fundamental para políticas públicas do governo do Distrito Federal. Mas ocupo essa tribuna, senhor presidente, para externar a minha satisfação de ver voltar a discussão da regularização, deputado Chico Leite. Em 1986, exatamente em 1986, quando se elegia a primeira bancada no Congresso Nacional, por 8 deputados e 3 senadores, iniciou-se o Estatuto da Cidade, pelo meu companheiro de partido, Pompeu de Souza. Pompeu de Souza, autor do projeto de lei de Estatuto da Cidade. E Márcia Kubitschek levanta a discussão para a regularização dos condomínios em 1986, como deputada. Em seguida, Arruda, como secretário de obras do governo ainda Aparecido, aparece novamente na tentativa da regularização dos condomínios. E aí vem Valmir Campelo, deputado Chico Vigilante lembra muito bem, da proposta do senhor governador Cristóvão, com o propósito da regularização dos condomínios. Cristóvão fez alguma coisa? Fez o PDOT. O PDOT estava inserido no contexto da regularização. Quando consta na mídia a regularização, eu vou acreditar, deputada Evelise. Porque na secretaria, deputada, tinha que criar uma secretaria, Chico Vigilante, para ter a audácia, a coragem de assinar algum documento. E não só assinar algum documento, encaminhar cartório a quem de direito o registro público. E assim eu fiz. Eu encaminhei o Taquari, que a própria Terracap dizia que era de grileiro, com parecer da Terracap lá dentro, que era do pastor Duarte. E eu disse, não, isso aqui é terra pública. E encaminhamos para registro público. Todo o Jardim Botânico encaminhamos para registro público como terra de domínio do governo do Distrito Federal. Este convênio, e quando se fala do convênio, e se lembra de regularizar o Chico Floresta, a Vicente Pires, esquece que a Vicente Pires, tanto eu quanto outras autoridades, à época, tentamos trazer a discussão da Vicente Pires para Brasília. Está na 5ª Vara de Fazenda Pública no estado de São Paulo, do espólio do Eduardo Dutra Vaz. Está lá em São Paulo. Nem a capacidade e a competência de transferir para Brasília, que já tem vara de registro público, já tem cartório em Brasília de registro de imóveis, não conseguiram fazer isso. Eu acredito sim na regularização, deputada Evelise.
mas acredito que o governador deve determinar a regularização, porque tem muitos órgãos em Brasília que não querem regularização. Terracap não quer regularização. O própria Secretaria de Vossa Excelência tem dificuldade lá dentro de regularização. Tem projeto lá dentro com 15 anos lá dentro. Não tem um parecer dizendo que arquive-se ou dê encaminhamento. Aprovei 14 condomínios numa tacada, num dia memorável lá no Complan, para a regularização. Agora, a regularização precede da questão fundiária, da questão ambiental, da questão de planejamento urbano, de adequação à situação fática. Brasília é uma cidade atípica. Primeiro se constrói a cidade para depois fazer o planejamento. Assim é Vicente Pires, assim os condomínios, assim Itapuã, assim estrutural. Então, a regularização está diante de uma decisão política. E eu vou acreditar, mais uma vez, que o governador vai regularizar. Porque, deputado Chico Leite, Vossa Excelência, oriundo do Ministério Público, a lei de registro público, a lei de parcelamento, a 6766, a 9785, o Estatuto da Cidade, a Constituição Federal que diz que moradia é direito, é um direito do cidadão. Nós temos legislação demais, até com excesso, porque não se regularizava os condomínios por causa da APA de São Bartolomeu. A retirou da APA para a regularização. Aí não se regularizava por causa da 6766. Aí veio a 9785, depois de 20 anos, alterando a 6766, no seu artigo 53A, que diz, olha, para interesse público, pode aprovar os projetos básicos de engenharia dentro da simplificação. Eu quero, deputada Evelise, e a deputada Eliana, a deputada Arlete, promover, deputada Arlete, aqui uma discussão sobre regularização de condomínio. E colocar o dedo aonde se deve colocar, como eu coloquei. Eu tive a coragem de dizer que aqui tem terra pública. A única terra neste país, no Brasil, que tem terra devoluta, na capital federal. Tem terra aqui, deputado Chico Vigilante, que tem registro de escritura pública no Rio de Janeiro ainda, que tem em Anápolis. Teve que criar uma secretaria, né? Em Arraias, por interesse paroquial, eram os registros. Então eu agora vou acreditar, deputada, porque há uma tecnocracia dentro do GDF que não tem interesse na regularização dos condomínios. Se leva para um técnico lá na SEDU, aí ele diz, esse eu não toco a mão, esse eu não vou pronunciar, esse eu não tenho condições de dar um parecer, esse eu não conheço a questão fundiária, esse eu não conheço a questão ambiental. Mas quando é de interesse público, conhece. Estrutural será regularizada. Itapuã será regularizado. Samambaia, nós temos uma questão de Samambaia. Era Cidasp. Era para os funcionários públicos do DASP morar naquela cidade. Em 1977, colocava carros ali dentro para criar a Samambaia, que era Cidasp, cidade do DASP, do servidor público. Então eu vou ficar muito feliz em ver o governador determinar que a Terracap tenha convicção que classe média precisa morar. Morar não na especulação, morar com dignidade, morar aqui em Brasília, onde seus filhos nasceram. Porque quando a questão é condomínio, inventa grilagem, inventa obstáculo com relação à questão ambiental, inventa alguma coisa para que não seja regularizado. E dentro do interesse público prevalece o interesse público. É só aplicar o artigo 53A do 9785. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputada Evelise Lona. Eu, da mesma forma como o deputado Odilon Aires e todos os demais membros do governo, eu acho que não só nós, como também acho que a população de Brasília, deseja hoje a regularização dos condomínios, desses parcelamentos feitos de forma irregular, porque nós temos lá famílias que estão morando, famílias que precisam ter o seu documento na mão. Então, houve sempre um empenho muito grande, eu trabalho há muitos anos nisso, desde 82, 83, da mesma maneira como o deputado Odilon, e tem tido sempre, concordo com ele, há uma burocracia muito grande no andamento dessas questões. Agora, infelizmente, a questão pega mais na questão fundiária, muitas vezes. Queremos fazer o RIMA, não se pode fazer o RIMA, porque o RIMA na terra não é, não é do GDF, não pode se fazer. Então, acho que precisa sim. O que nós estamos agora, quando recebemos esse material da Secretaria, antiga Secretaria de Assuntos Fundiários?
Nós estamos reunindo esses parcelamentos em grupos, em setores. Esses setores estão sendo definidos os seus índices urbanísticos e aí sim nós podemos chegar mais próximo à sua regularização. Só estranhei, deputado Odilon, de escutar, né, que técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, da qual tive a honra de ser, né, de ficar à frente durante 5 anos e meio, procrastina ou não quer resolver. Aí o senhor me desculpe, eu não concordo com esse tipo de coisa. Nós sempre tivemos um tratamento bastante respeitoso entre as secretarias, antes quando era a SEAF, depois quando ela foi incorporada à nossa secretaria. Então, existem dificuldades sim, mas não é do técnico da secretaria A, B ou C. Eu acho que existe sim uma falta, às vezes, de uma vontade geral de definir isso como uma prioridade geral de governo, que eu espero que agora esteja contemplada. Bem, eu vou passar a palavra ao deputado Chico Vigilante. Se Vossa Excelência me permitir, eu fui citado, só para explicar a deputada Evelise, eu sei do empenho da deputada Evelise. Só, deputada, que a máquina pública é realmente burocrática. E a questão do condomínio é um pouco mais lenta do que qualquer outra. Para se regularizar qualquer condomínio do Distrito Federal, deputado Chico Vigilante, você tinha que pegar 17 despachos. 17 despachos dentro de uma mesma secretaria ou dentro do mesmo órgão. Eu não estou aqui acusando, não, mas nós temos, deputada, lá, processo que eu peguei, tipo Grande Colorado, outros lugares, que estava há 12 anos sem um pronunciamento de ninguém. E nós sabemos pela 8.102, que rege o servidor público, o Estado do Servidor Público, você tem um prazo determinado para que esse documento fique na gaveta ou na repartição de alguém. E isso ocorria. Não é Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência ficou 4 anos fora. 4 anos fora durante todo esse período, que era do governo Cristóvão. Mas, quando nós chegamos lá, a senhora sabe da dificuldade. É grande a dificuldade quando se trata de condomínio, até pela cautela que tem de discutir essa questão. Eu até atribuo isso aí. Funcionário público, um arquiteto ganhando R$ 1.500, todo dia sendo... Exatamente, é que a deputada está falando. Então, o que eu vou dizer para a deputada é que a questão da burocracia procede dentro do governo, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Odilon. Com a palavra, o deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Deputada Arlete Sampaio, eu tenho sido um crítico, custo mais aqui, da questão da criação de administrações, de regiões administrativas e das chamadas gerências administrativas. E eu tenho documentos agora que vão me provar e vão provar para essa casa e para a sociedade o quanto que eu estou certo. Gostaria, deputado Vigal, e a imprensa que tem ouvido aqui as minhas críticas, vocês ficarão pasmos agora com o que eu vou ler, com o que eu tenho em mãos. Eu gosto de trabalhar com documentos, deputado Aguinaldo. Eu fiz um requerimento ao governo do Distrito Federal, querendo saber, está aqui no item 1, o endereço de onde funciona a gerência da Telebrasília Velha, criada pela Lei 2.876, de 8 de janeiro de 2002, acompanhado do contrato de locação do imóvel. Nome dos servidores lotado na gerência, discriminando-se o cargo por eles ocupado e as atribuições. Me responderam, deputado Brunello, está aqui a resposta. Servidores, a gerente Ilza Pereira Guedes, chefe de licenciamento e fiscalização, Claí Alcides Omar, chefe de obras e serviços públicos, Ítiro, e assistente da gerente, Rodrigo Moraes de Santana. Agora, senhores deputados e senhoras deputadas, prestem atenção no endereço. Qual a resposta que vem? Senhor secretário, em atenção ao ofício, número 993 de 2004, datado de 8 de setembro do corrente ano, anexo, as informações solicitadas conforme requerimento número 13.083 de 2004,
do gabinete do deputado Chico Vigilante, ressaltando que a gerência da Vila Telebrasília não possui contrato de locação de imóvel, como solicitado no item 1 do requerimento, pois a mesma funciona provisoriamente na própria residência da gerente. Está aqui, a informação do governo do Distrito Federal. A sede da gerência é na casa da gerente. Aqui o documento, é na casa da gerente, deputado Pedro Passos, que funciona a sede da gerência. E a gerente fica em casa com um excelente salário. O salário não é baixinho não, o salário é alto. E tem assistente, deputado Odilon Aires. Ainda tem chefe de fiscalização, tem chefe de obras, todo mundo na casa da gerente. E eu pergunto, que hora que essa gerente trabalha? Que hora que distingue o público do privado? Como é que se dá o expediente dela se ela está em casa? Porque eu sei, deputado Pedro Passos, de trabalho em casa, mas é trabalho de profissional liberal. Consultoria, que presta serviço na própria casa. Agora, eu nunca tinha ouvido falar de servidor nomeado para exercer uma determinada função e continuar exercendo essa função em casa. Portanto, fica demonstrado de que essas gerências, de que essas subadministrações que foram criadas são puros cabides de emprego. Não serve absolutamente para nada. Eu comecei a me interessar por isso, e olha que já faz desde 2002 e continua funcionando na casa da gerente. Eu comecei, deputado Odilon Aires, me preocupar com isso, quando eu disse aqui dessa tribuna uma vez, de que lá no setor PSU, onde eu moro, tem uma subadministração que eu não sei onde é. Já procurei em todas as ruas do setor PSU e não tenho o endereço da subadministração. E vem agora a informação da gerência da administração da Telebrasília Velha, é aquele bairro da Telebrasília que existe ali no final da L2, que ainda não foi regularizado, mas tem uma gerente que mora em casa. E tem um DF, um CNE 6. E parece que isso é um salário por volta de R$5.000. R$5.000 para ficar em casa e para não fazer absolutamente nada. Tanto isso, eu considero um escândalo. E eu devo entrar com uma representação no Ministério Público pedindo que isso seja sanado. Não é possível que o dinheiro público continue sendo desperdiçado desse jeito. Nós que vamos elaborar agora a lei orçamentária, quero até louvar o trabalho do deputado Odilon Aires de ir nas cidades discutir com a população. Eu não pude estar hoje na Ceilândia, deputado Odilon Aires, debatendo com a comunidade porque estava numa outra atividade, também importante, que foi a assinatura do convênio do Ministério Público com a Câmara Legislativa, com o doutor Leonardo Bessa, chefe da Polícia Civil, com o PROCON e com a Agência Nacional do Petróleo, para monitorar a qualidade dos combustíveis aqui no Distrito Federal. Portanto, não pude ir lá nesse debate que Vossa Excelência propôs lá realizou lá na Ceilândia. Esse trabalho, sabe, deputado Eurides Brito, Vossa Excelência que foi presidente da CPI dos combustíveis, essa ação do Ministério Público é o desdobramento do trabalho da CPI. Nós propusemos na época ao doutor Eduardo Sabo, que era o procurador-geral, e ele atendeu, e agora o doutor Rogério Schietti implementou aquelas orientações, aqueles pedidos que nós fizemos. Eu quero também, num minuto aqui, deputado Odilon Aires e deputada Ivelise Longo, que debateram aqui de maneira tão acalorada esse negócio da regularização dos condomínios, eu creio que agora a coisa está começando a entrar no eixo. Que o trabalho que está sendo feito pela
gerente da SPU, a doutora Alexandra Hess, que realmente entende do assunto, no sentido de fazer a regularização do Vicente Pires, do Itapuã e de outras áreas, é fundamental que aconteça. E não existe outra maneira a não ser o convênio governo federal e GDF. Eu tenho dito que não importa se no governo federal está o Partido dos Trabalhadores e no governo local está o PMDB, porque as instituições passam e o governo fica. O governo vai sempre, amanhã, hoje é o PMDB no Distrito Federal, amanhã poderá ser o PT. Agora a cidade não pode ficar engessada e paralisada por isso. E nesse sentido, o governo Lula tem dado uma demonstração clara, uma demonstração objetiva de que a preocupação real dele é com a cidade, que seja regularizando também a situação do Parque Nacional, que está ganhando uma amplitude, está ganhando 16 mil hectares a mais, um trabalho também realizado pelo governo federal. É um pedido nosso, eu estive por mais de uma vez no IBAMA, ajudando a resolver esse problema, estive com o ministro Zé Disseu para que ele encaminhasse essa resolução. O problema aqui no Distrito Federal, deputado Eurides Brito, é que tem uns que trabalham e os outros falam. Não é? Tem muita gente que encaminha as coisas, deputado Aguinaldo Jesus, encaminha para resolver e outros saem fazendo propaganda dizendo que eles resolveram. E depois que o problema está resolvido, aí aparece um monte de pai, um monte de avó, sabe? Depois, esse caso mesmo do Parque Nacional, eu estou vendo que está cheio de pai, né? Tem pai no Senado Federal, tem pai na Câmara Federal, e é bom que se diga que quem iniciou o trabalho para resolver isso daí fui eu e o então secretário de Desenvolvimento Econômico, Rogério Rosso. Fomos nós que fomos inicialmente aqui ao Palhares, depois ao doutor Marcos Barros, que é o presidente nacional do IBAMA, depois fui ao ministro Zé Disseu, e hoje estou contando aqui, deputado Avelino Longo, a trajetória que nós fizemos para chegar nesse entendimento da questão do Parque Digital, para resolver, do Parque Nacional, para resolver a implantação da cidade digital. Agora, depois que foi encaminhado o projeto, aí aparece um monte de pai, né, de tio, de avó, sabe, de mãe, para uma coisa que fomos nós que fizemos. E não saímos por aí batendo trombone, nem batendo tambor para dizer que fomos nós que resolvemos, porque nós queríamos era realmente resolver esse problema. Portanto, está de parabéns o governo federal pela iniciativa que está tendo de resolver esse problema. Mas eu já disse para a secretária Alessandra, e devo alertar aqui dessa tribuna, deputado Aguinaldo Jesus, que é fundamental que tanto o governo federal como o governo local tenham uma preocupação nesse momento de não permitir que os grileiros se assanhem a ficar vendendo mais área pública achando que vai ser regularizado depois. Portanto, tem que regularizar o que está ocupado, cobrar o valor justo pelo que está ocupado, mas impedir que os grileiros continuem ocupando a área pública. Acho que isso é fundamental que o governo federal faça, quer seja usando a Polícia Federal, usando o IBAMA, o governo do Distrito Federal também tem que usar o Civisolo, o Civiágua, para impedir que os grileiros venham a ocupar mais terra para querer regularizar depois. Muito obrigado. Temos o último inscrito aqui, comunicado de parlamentar, o deputado Chico Leite. Deputado, abre mão. Eu gostaria de convidar ao presidente dessa Casa de Exercício, deputado Gin Rangel, à mesa, para podermos decidir se vamos entrar na pauta do dia ou não. Eu convido o deputado Pedro Passo para o secretariado de trabalho, por favor. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Wilson Lima. Senhor presidente, mais uma vez eu tomo esse microfone aqui à parte, porque hoje de manhã eu estive na assessoria de plenário, também estive na Secretaria-Geral, e eu não recebi ainda do gabinete as denúncias que foram lidas em plenário ontem contra os deputados. E eu, como corregedor e seguidor do regimento interno, eu tenho a necessidade de que
os compromissos que foram acordados comigo sejam cumpridos. E eu não os recebi, e estou sendo cobrado, tanto dos deputados como da própria imprensa. Eu quero saber aonde que estão as denúncias contra os deputados, porque se saiu da presidência, não chegou até a corregedoria até agora. Eu não sei qual é o trajeto que eles seguiram. Tem deputado me pedindo cópia do que foi acusado, eu não posso nem responder isso também. Alguns já me tiraram da cama hoje para poder, porque foi publicado na imprensa que tinha pendências aqui na casa e quer saber de que se trata, e eu não pude responder. E eles já querem se defenderem e não tem nada para poder acusar. E por isso eu faço a indagação, senhor presidente. Por que esse material ainda não chegou às minhas mãos? Deputado Wilson Lima, muito obrigado pelas suas observações. Eu lhe garanto que nos 30 minutos o senhor recebe esse material todo. Em 30 minutos o senhor está recebendo todo esse material, tá bem? 30 minutos? 30 minutos. O senhor falou e eu acredito. Senhor presidente, uma questão de ordem. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, nobre deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, deve ter completado uns 15 dias que eu fiz uma questão de ordem a Vossa Excelência com relação ao som, que Vossa Excelência determinou a compra imediata do som. E a gente continua com o mesmo som velho capenga aqui, dando um trabalho danado ali para os operadores, não é? Gostaria de saber de Vossa Excelência se não cumprir a vossa determinação. Não, isso foi até aprovado em plenário. Obrigado, deputado Chico Vigilante, mas foi até aprovado em plenário, já está em processo licitatório para a compra desses novos equipamentos. Os microfones aqui, esses já foram trocados, agora é só trocar as caixas de som. Acredito que mais uns 15 dias devemos, se Deus quiser, devemos estar com equipamento de som novo aqui nessa casa. No plenário. Deputado Pedro Passos, deputado Everino Long, com a palavra. Eu acho que o deputado Chico Florestan não está aqui, mas só para adiantar a questão do requerimento em relação àquelas superquadras novas ali do Guará, o projeto de parcelamento ele foi aprovado em 85 e 87. Foi uma decisão do CALMA, do antigo Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Ambiente. O decreto é de 1988, de agosto de 88, e a última alteração foi pela Lei 665/94. Portanto, bem anterior, inclusive, à aprovação do PDOT, essa área já tinha criado suas normas e o lote também já estava criado. É o que nós tínhamos a colocar, senhor presidente. Muito obrigada. Deputado Pedro Passos, faça a leitura, por favor, do item número 1 da ordem do dia. Entramos na ordem do dia. Item número 1. Senhor presidente. Item 1. Apreciação do veto total ao projeto de lei número 217 de 1999, de autoria do deputado José Edmar, que cria o Museu Histórico de São Sebastião e dá outras providências. Senhor presidente. Com a palavra o relator. Pela Comissão de Constituição e Justiça, sobre o veto total ao posto do projeto de lei número 217 de 1999, que cria o Museu Histórico de São Sebastião e dá outras providências. Senhor presidente, nos termos aqui escritos, são as considerações que temos a fazer, que julgamos necessárias à deliberação desta Casa sobre o veto em questão. É o relatório, senhor presidente. Em discussão. Convido as lideranças partidárias para se posicionar. Se encontra em plenário também o autor do projeto que foi vetado, deputado Zé Edmar. Se quiser fazer algum comentário, alguma discussão sobre esse projeto, deputado Zé Edmar. Deputado Chico Leite, só um minutinho, deputado Zé Edmar, ele é autor do projeto, está em discussão. Queria só fazer uma questão de ordem, senhor presidente, rapidamente. Questão de para ordem, que Vossa Excelência determinasse a conferição do quórum, senhor presidente.
Tá bem, eu faço na hora de fazer a votação, faço a votação em conferência de quórum. Senhor presidente, conforme entendido com a nossa líder de governo, houve um entendimento para transformar esse projeto em uma indicação, para evitar um vício de origem. Então, eu não tenho nenhum óbice, apenas votarei pela derrubada do veto, mas só pela satisfação pessoal, só por uma questão lógica minha de ter apresentado o projeto, mas já entendendo dentro do acordo que o veto será mantido. Bem, então foi um acordo firmado pelos líderes partidários para que o veto, pelo que eu entendi, seja mantido. Só o autor vai ficar da forma de votar pela derrubada. Convido o deputado Odilon para que, por favor, nos ajude o secretário nos trabalhos e faça chamar os deputados para votação. Pergunta ao senhor primeiro secretário, deputado Paulo Tadeu, se gostaria de secretariar os trabalhos, tendo em vista nós vamos fazer o processo de chamada de deputados para votação. Deputado Eliane Pedrosa, segundo secretário não está em plenário. Deputado Chico Leite, por favor. Os deputados que votarem sim estarão concordando e mantendo o veto. Os deputados que votarem não estarão discordando do veto imposto pelo senhor governador. Senhor presidente, a chamada. Em votação. Votação pelo processo secreto. Deputado Aguinaldo Jesus. Presente e votando. Deputada Nilceia Machado. Presente e votando. Deputada Nilceia Machado. Deputada Arlete Sampaio. Presente e votando. Deputado Augusto Carvalho. Ausente. Deputado Brunelli. Presente e votando. Deputado Chico Floresta. Presente e votando. Deputado Chico Leite. Presente. Deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante. Cadê o Chico? Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Érica Cocai. Deputada Eurides Brito. Presente e votando. Deputado Expedito Bandeira. Presente e votando.